Olá! Hoje a gente vai montar um verdadeiro kit de ferramentas estratégico. São 3 estruturas, 3 jeitos de pensar que servem para se destacar em qualquer área, seja nos negócios ou na carreira. A ideia aqui é aprender a mudar as regras do jogo. A gente sempre se pergunta, né? Por que algumas empresas, ou mesmo alguns profissionais, parecem que simplesmente deslancham, enquanto outros ficam ali, sabe, remando, lutando só para sobreviver? É essa a questão que a gente vai tentar responder. E a resposta, na maioria das vezes, é que o segredo não está em se esforçar mais ou jogar com mais garra. O segredo está em jogar um jogo diferente. A grande virada de chave é a estratégia, e não só o esforço bruto. Então, para ter sucesso, o primeiro passo é entender o tabuleiro, o campo de batalha. E basicamente existem duas maneiras de jogar. Ou se compete num terreno que todo mundo já conhece, ou se cria um terreno totalmente novo. E é aí que entra a nossa primeira ferramenta estratégica. A ideia é poderosa e bem direta. Em vez de brigar por um pedacinho de um mercado lotado, por que não criar um espaço novo, onde simplesmente não tem ninguém para competir? Pensa assim, a maioria das empresas está nadando no que a gente chama de oceanos vermelhos. É um lugar lotado, uma briga de foice pelos mesmos clientes, o espaço fica tão disputado que, metaforicamente, a água fica vermelha. Mas aí vem a alternativa. O Oceano Azul. É um mercado totalmente novo, que ninguém explorou ainda. Aqui a demanda não é disputada, ela é criada. E o mais legal, a concorrência se torna irrelevante. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro, né? De um lado, no Oceano Vermelho, a mentalidade é de batalha. Para um ganhar, o outro tem que perder. Já no Oceano Azul, a mentalidade é de criação. É sobre expandir o mercado e gerar oportunidades novas para todo mundo. Tá muito bonito na teoria, mas e na prática? Qual dessas estratégias dá mais resultado? Pois é, um estudo com mais de 100 novos negócios foi atrás dessa resposta, e os dados são, para dizer o mínimo, impressionantes. Olha só isso. A imensa maioria, 86% dos novos negócios, joga no seguro. Eles tentam melhorar um pouquinho o que já existe, ou seja, continuam lá, firmes e fortes, no Oceano Vermelho. Agora segura essa. Olha o que acontece com o lucro. Aqueles míseros 14% que foram corajosos e criaram o Oceano Azul, eles não levaram uma fatia pequena do bolo, não. Eles abocanharam 61% de todo o lucro. É uma recompensa gigantesca pela ousadia. Um exemplo que todo mundo conhece. Cirque du Soleil. Eles são um caso perfeito. Eles não tentaram fazer um circo melhor que os outros. Eles simplesmente pegaram elementos do circo e do teatro e criaram um espetáculo totalmente novo. Com isso, atraíram gente que nunca pisaria num circo tradicional. Aconteceu a mesma coisa lá atrás com o Henry Ford. Muita gente acha que o Ford modelo T competiu com outros carros da época, mas não. O verdadeiro concorrente dele era a carroça. Ao criar um carro barato e confiável, Ford criou um mercado que não existia para pessoas que nem sonhavam em ter um automóvel. Beleza, essa ideia de buscar novos espaços é genial para mercados. Mas e para nossa carreira? Pois é, essa mesma lógica se aplica e é sobre isso que fala a nossa segunda ferramenta estratégica. A grande sacada aqui é perceber que todo ambiente, seja uma indústria inteira ou uma salinha de reunião, tem suas próprias regras. Algumas estão escritas, mas a maioria não. A chave do sucesso é aprender a ler esse mapa oculto. No nível mais amplo, um roteiro de carreira é um bom exemplo. Ele mostra o mapa geral da profissão, quais caminhos seguir, que habilidades desenvolver. Ter essa visão panorâmica já é uma baita vantagem estratégica. Só que a estratégia também mora nos detalhes, no nível micro. Por exemplo, saber o que cada cor de capacete significa num canteiro de obras. Isso também é ler o mapa. Pode parecer algo pequeno, mas é esse tipo de conhecimento que permite navegar com eficiência e segurança em qualquer lugar. Certo, já falamos de mercados e de ambientes. Agora vamos para a nossa última ferramenta, que talvez seja a mais desafiadora de todas: as pessoas. Entender e navegar nas dinâmicas entre elas é fundamental. Isso é uma coisa que ninguém ensina na escola, né? A famosa política de escritório. E não se trata de fofoca ou de puxar o tapete. Trata-se de entender como as decisões são realmente tomadas para conseguir proteger a equipe e garantir o crescimento profissional. Essa frase é ouro puro. Porque, no fim das contas, não adianta ter a melhor ideia ou o argumento mais lógico do mundo se ninguém te escuta. A verdadeira influência, aquela que muda o jogo, flui através dos relacionamentos de confiança que a gente constrói. E claro, falando em relacionamento, sempre tem aquelas conversas difíceis. Para não virar briga, usar uma estrutura ajuda muito.
Esse modelo, por exemplo, foca nos fatos. Em vez de acusar "você sempre me interrompe", a gente pode dizer: olha, na reunião de hoje de manhã, isso é a situação. Quando você falou por cima da minha explicação, o comportamento, eu acabei perdendo o fio da meada, o impacto. Viu a diferença? Sai a emoção e entra o fato. Aí fica mais fácil resolver. Ok, então vimos essas 3 grandes estratégias: redefinir o mercado, ler o ambiente e entender as pessoas. A pergunta agora é: como a gente pega tudo isso e aplica no nosso próprio mundo, no dia a dia? No final das contas, a grande lição é esta. Em todo lugar, seja numa indústria, numa carreira ou até numa conversa, existe um oceano vermelho, uma área de competição acirrada. Mas a escolha de entrar nessa briga é nossa. Sempre existe a opção de criar um espaço novo. Então, a pergunta que fica é: onde está o próximo oceano azul esperando para ser descoberto?